Bom dia, mulheres reinantes. Mais um dia na presença do Senhor. Escolhei da melhor parte. Respira fundo. Mais um mês começando. Já enche o teu coração de gratidão. Caixa. Os braços lá em cima. Em cima. E pelo exterior. À frente. Libera. Sobe devagar. Chama a perna. Segura. Inclina. Essa outra. Inclina. As pernas abrem bem. Pontinha do pé para fora. Flexiona um lado. Deixa o outro bem estendido. Trocou. Toca no chão. Do outro lado. Agora vamos lá embaixo. Rosto nas mãos, ó. Inspira. Do outro lado. Sim. Bem. Inspira. Fecha mais um pouquinho. Vai tocar de chão. Subir lá em cima. Chão. Mais. Toca em pé. Subir. O outro. Aciona o quadril. Para o outro lado. Para um lado, para o outro. Vamos lá na frente. Toca o chão. Libera o peito todo. Vai relaxando. Desce devagar. Para aqui ou para em ponte. Expira. Ah, vamos mais um pouquinho. Traz uma perna. Inspira. Traz a outra. Tô lá em cima. Inspira. Senta lá atrás. Vamos à frente. Lá em cima. E lá de quatro apoios.
braço, baixo o bunda, pega no pulso e estende. Vamos para o outro lado. Sobe lá de cima, abre bem a escápula. Encolhe agora a lombar. Vai daqui. Olha lá em cima. Tá. Olhe. Senta no chão. Encaixa bem a lombar. Lado. Para o outro. Segura bem. Inspira. Para um lado. Para o outro. Fica apertadinho. Quadril lá em cima. Joga os braços para trás. Desce. Mais uma vez. Quadril lá em cima. E descer. Girar. Quadril lá em cima. Descer. Traz as pernas assim. Pezinho de bailarina. Pezinho plantado. Bailarina. Planta. Segura. Ah, tô. Gira para o lado. Sobe lá de cima. Desce ao chão, alonga a pontinha da perna. Mais rápido. Junta as mãos, abre o peito. E flexe. Foi, mulher. Bem, para a leitura. Primeira Samuel 26. Primeira Samuel 26.
Alguém quer ler? Eu leio. 1 Samuel 26. Vamos lá, então. Davi poupa outra vez a vida de Saul. Os zifeus foram a Saul em Gibeá, dizendo: Davi está se escondendo no monte de Áquila, em frente a Gesimon. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, levando consigo 3.000 dos melhores homens de Israel à procura de Davi no deserto de Zif. Saul acampou no monte de Áquila, em frente a Gesimon, perto do caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e quando percebeu que Saul vinha atrás dele ao deserto, enviou espias e certificou-se de que Saul havia chegado. Então, Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Davi viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, chefe de seu exército, dormia. Saul estava deitado no acampamento e os soldados acampados ao redor dele. Então, Davi dirigiu-se a Aimeleque, o heteu, e a Abisai, filho de Eruía, irmão de Joabe, e perguntou: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? Abisai respondeu: Eu irei contigo. Davi e Abisai foram de noite ao exército. Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e os soldados estavam deitados ao redor dele. Então, Abissai disse a Davi: Hoje Deus te entregou o teu inimigo em tuas mãos. Deixa-me agora encravá-lo na terra com a lança, em um só golpe. Não o ferirei uma segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi disse mais: Assim como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e morrerá. Porém, o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pega a lança que está à sua cabeceira e o jarro d'água e vamos embora. Então, Davi pegou a lança e o jarro d'água da cabeceira de Saul e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu, ninguém acordou, porque todos estavam dormindo, pois o Senhor os fizera cair em sono, em profundo sono. Então, Davi foi para o outro lado e se colocou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és que grita ao rei? Davi disse a Abner: Tu não és um homem? E quem em Israel é igual a ti? Por que não protegeste o rei, teu senhor? Alguém veio para matar o rei, teu senhor. O que fizeste não é bom. Vive o Senhor, que sois digno de morte, porque não deste proteção ao vosso senhor, o ungido do Senhor. Veja agora onde está a lança do rei e o jarro d'água que estava à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que o Senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz eu? De que eu sou culpado? Ó rei, meu senhor, ouve agora as palavras do teu servo. Se o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Porém, se são os homens malditos, seja diante do Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor.
pois o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procederei como um louco, eu procedi como um louco e cometi um grande erro. Davi então respondeu e disse: Aqui está a lança, ó rei. Manda os teus servos vir pegá-la. Porém, o Senhor recompense a cada um conforme a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis ferir o ungido do Senhor. E assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos, hoje seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, para que ele me livre de todo sofrimento. Então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, meu filho, pois farás grandes coisas e também certamente prevalecerá. Então Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Amém? Vamos meditar, respira fundo.
Bem, mulheres, vamos declarar. Expira fundo. Vamos lá. Fecha os teus olhos. Solta o ar. Mais um mês se inicia, o mês de junho. Mais um ciclo se encerrou. Expira. Traz à memória o rostinho de cada um dos teus. E diga, meu Pai, graças eu te dou, porque o Senhor é bom, sempre escuta as minhas orações. Graças eu dou ao Senhor pelo privilégio de sua presença. O Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso eu me alegro. Até aqui o Senhor me sustentou. Grande é o Senhor. O Todo-Poderoso é o meu Deus. Nessa manhã eu me alinho aos sonhos e projetos de Deus para o mês de junho. Eu declaro que meu coração permanecerá firme no Senhor. Nessa manhã eu rejeito toda vingança, toda impulsividade. Eu rejeito a ansiedade e a necessidade de controle. Eu não farei justiça com as minhas próprias mãos. Declaro que eu confio no tempo de Deus. Eu confio na direção e na justiça do Senhor. Nessa manhã, eu escolho a integridade acima da oportunidade. Eu escolho o caráter acima da conveniência. O meu espírito governa minhas emoções. A minha alma se alinha à vontade do Senhor. No mês de junho, nesse mês, eu rejeito toda impulsividade. Eu rejeito toda ofensa, toda amargura e todo desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Declaro que meu caráter está fortalecido no Senhor. A minha fé é amadurecida e o meu discernimento está sendo ampliado. Em junho, eu caminharei em sabedoria, domínio próprio e obediência. Eu não me moverei pelas circunstâncias que eu vejo, mas pela direção que recebo de Deus. Eu preservarei o meu coração em meio aos desafios. Declaro que este será um mês de crescimento espiritual. Junho será um mês de fortalecimento da minha intimidade com Deus. Um mês de avanço e cumprimento das promessas de Deus. Eu caminho em maturidade. Nada me fará abandonar os princípios de Deus. Nada me fará abandonar os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu confio que aquilo que Deus prometeu se cumprirá sem manipulação. Se cumprirá sem atalhos. Aquilo que Deus me prometeu se cumprirá
sem nenhum esforço carnal. Eu descanso na fidelidade do Senhor, sabendo que aquilo que ele prometeu se cumprirá no tempo certo, para a sua glória, para a glória do Espírito Santo, em nome de Jesus. Veja se cumprindo as promessas de Deus na tua vida, na tua casa. Veja esse mês de junho, assim como você imagina em sua alma, assim já é. Eita. Bem, mulheres, esse, esse texto, ele é interessante, porque mais uma vez a gente vê Saul, né, atrás de Davi, né? A gente leu, acredito, foi no 24, assim, foi no sábado, que Davi teve a oportunidade, aconteceu novamente, né, de Saul perseguir. E às vezes as coisas se repetem na nossa vida, né? Assim, a gente pensa que resolveu, né? Que venceu a batalha e a batalha se repete, né? Na verdade, nem toda guerra vai ser vencida na primeira batalha, né? Nem todo problema nós vamos resolver no primeiro momento. Eu comecei a perceber que assim, algumas situações elas vão retornar para a nossa vida, não porque a gente não tenha vencido, de fato a gente venceu aquele embate, mas ele pode se repetir para quê? Para testar, né? Para realmente ver se nós crescemos, para realmente firmar, né, o Senhor. Muitas vezes eu creio que Deus permite que a gente enfrente para revelar se nós realmente amadurecemos ou não, se nós realmente já estamos prontas ou não para aquilo que Ele tem para nos dar, para conhecer o nosso coração, porque é nesse momento que a gente vê, né? O que está no coração, o que que tem no coração de Davi. A gente não vê Davi querendo reinar a todo custo. A gente não vê Davi querendo ver as promessas de Deus cumpridas a todo custo. É como se Davi fosse vivendo dia após dia, confiando no Senhor, desfrutando daquilo que o Senhor estava dando. Era assim a vida de Davi, né? E ele ainda permanecia nessa perseguição. Sabe, eu acho que, assim, nas nossas vidas, se a gente for procurar nessa manhã, deve ter alguma situação que está se repetindo na nossa vida. Então, que a gente encare essa situação não como algo que a gente ainda não venceu, mas que a gente encare como algo para provar o nosso amadurecimento, algo que vai nos provar e aprovar, né? Que a gente não olhe para o desafio, ainda que seja repetido, como algo que a gente não venceu e está de novo. Porque isso eu confesso a você, até agora eu não tinha visto nesse ângulo, né? Eu tinha visto assim, que se está repetindo, eu preciso aprender algo, né? Eu preciso aprender algo se está repetindo, porque não é normal, né? As coisas vão, os ciclos se repetirem, ele tem um porquê. Nada acontece por acaso. Ou eu não aprendi algo, deixei passar, né? Ou o Senhor de fato está trabalhando no meu coração, né? No meu amadurecimento, está fazendo, porque todas as coisas cooperam, né? Para o nosso bem. Então, mais uma vez aqui, Davi confia no Senhor, né? Confia totalmente em Deus, no tempo de Deus. E assim,
como eu acredito que a gente falou também, que nenhuma a oportunidade não quer dizer, se tem oportunidade, não quer dizer que a gente tenha que agarrar aquilo, né? Nem toda oportunidade é para nós, nem toda oportunidade é o tempo, né? De Deus. Então, a gente vê Davi aqui com muito controle emocional, né? Deus trabalhando esse controle emocional, Deus trabalhando posicionamento, né, de um rei, Deus trabalhando o caráter, o domínio próprio. Então, assim, Deus pode estar trabalhando também em nosso caráter, né? Trabalhando o domínio próprio, trabalhando a nossa fidelidade, porque aqui, em momento nenhum, ele tava pensando em assumir, né, a liderança do reinado. Em nenhum momento ele queria o seu propósito a todo custo. Ele estava simplesmente caminhando e vivendo. E mesmo assim temos que ser nós não devemos ter muitas ansiedades para ver a promessa de Deus cumprida na nossa vida. A gente tem que ir entendendo, fazendo a leitura. O que que eu aprendo com isso? Por que que esse ciclo está se repetindo? Se esse ciclo está se repetindo, eu preciso aprender algo aqui, né? Eu preciso, porque não é que a gente perdeu, né, a batalha anterior, por isso que está se repetindo, não, né? Pode ser algo que a gente ainda não viu e também o Senhor trabalhando no amadurecimento, né? Então, assim, essa segunda chance, eu achei interessante que ele diz aqui, né? O servo dele já olha e já vê, ó. O servo dele já vê como uma oportunidade. A gente tem que ter cuidado, né? Se a gente não estiver bem centrada em Deus mesmo, as pessoas conseguem nos manipular para que a gente saia do propósito e da promessa. Ele levou, diz que ele levou aqui, ó. Olha, viu? Davi levou Abissai no 7. No 8 ele diz assim: Então Abisai disse a Davi: Hoje Deus te entregou teus inimigos em tuas mãos. Deixa-me agora encravá-la na terra com a lança em um só golpe, e não ferirei uma segunda vez. Olha só, da primeira vez, Davi poderia dizer: Não, eu não fiz, né? Mas agora deve ser a vez que Deus está me entregando. E ele ainda tinha uma pessoa para botar lenha na fogueira, né? Agora é. Só que a gente tem que andar tão alinhada com Deus, tão afinada com Deus, que a gente tem que perceber esse tempo, né? A gente não pode cair em cilada, porque nem toda oportunidade deve ser aproveitada. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que colocar o nosso coração diante de Deus, né? Para fazer a leitura daquilo que o Senhor está querendo nos ensinar também, né? Às vezes a gente é aquela pessoa bicuda que precisa realmente entender o tempo de Deus, né? Que às vezes a gente é aquela pessoa que quer controlar tudo, que quer dominar tudo, e não é assim que funciona, né? O Senhor que governa. Às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, e aí Deus vai tratando isso em nós. Então a gente tem que perceber o que é que o Senhor está tratando em mim nisso aqui, né? Será se o Senhor está trabalhando, né? Algo, né? O meu orgulho, será que está quebrando o meu orgulho? Eu não sei, mas o Senhor, Ele está fazendo algo através das circunstâncias, de tudo que tem acontecido. Então, assim, cuidado, né? Nem toda oportunidade é para a gente, e nem todo mundo que nos aconselha é para a gente seguir esse conselho, né? A gente tem que entender que o Senhor é quem diz, né? É quem diz o tempo e a hora certa, não a gente. A gente precisa confiar. E mais embaixo a gente vê que depois que Davi entra lá, pega a lança, existe uma pessoa que é Abner, né? Que estava. Abner era o encarregado de proteger o rei. E ele não estava fazendo, essa situação denunciou que ele não estava fazendo o serviço dele da forma correta.
né? Que ele não estava de fato protegendo o rei. A gente sabe que o Senhor estava por trás daquilo, mas Davi olha e chama a atenção. Ele diz, né, cadê? 13. Ele começa a gritar, né, para Abner, e aí chama a atenção dele, que ele era o líder, ele era o encarregado de proteger o rei e não protegeu, né? Ele estava fazendo o trabalho dele de uma forma desleixada, né? A gente vê quatro personagens aqui, a gente vê Saul, a gente vê Davi, a gente vê Abner e Absai, né? Então, assim, a gente começa a ver que tem tem pessoas que às vezes andam conosco, como a gente vê aqui, esses dois que estavam andando, né? Tudinho estava desfocado da visão. Eles não estavam entendendo, né? Davi tinha uma visão e Abissai tinha outra, né? Daquilo que Deus ia fazer. E o rei Saul estava lá disperso, juntamente com seu servo também, que era para proteger ele. E a gente tem que entender que quando a gente está numa posição de autoridade, a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar antenada, porque nós temos uma responsabilidade, né? A gente vê que Davi viu uma falha também na proteção. Então, isso foi bom, porque denunciava que precisava ter mais cuidado com o rei também, né? Tem que a gente estar vigilante também naquilo que Deus nos confiou. E Abner não estava, né? Então, ele recebeu uma missão que era proteger o rei, mas não protegeu. Então, às vezes, a gente está com essa missão também, né? De proteger a nossa casa, proteger o nosso casamento. Às vezes, nosso casamento fica vulnerável, porque a gente vai deixando brechas e nós não podemos deixar brecha no nosso casamento. O casamento ele tem que ser regado com muito amor, com muito carinho, né? A gente tem que fazer a nossa parte como esposa. Então, assim, a nossa posição a gente tem que cuidar, né? Aquilo que a gente tem responsabilidade, cuidar dos nossos filhos, a gente não pode deixar descoberto, né? A Abner aqui foi descansar e foi dormir também. Então a gente tem que estar ligado, né? No que está acontecendo e a gente tem que pegar aquilo que o Senhor nos deu, né? E proteger. Deixa eu ver. Ele ainda diz, né, que ele é digno de morte no 16. O que fizeste não é bom, porque não deste proteção ao Senhor, ao vosso Senhor, ungido do Senhor. Veja agora, pegou a lança, pegou tudo e ele nem viu. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, né, as coisas acontecem e a gente não vê. Quando a gente vê, já é tarde demais. Quando a gente vê, né, a gente já é invadida. Então tem que ter cuidado. Eu estou indo descendo por ordem. Aqui, aqui eu acho interessante que Davi, ele abre o coração, né? Ele simplesmente pergunta por que é, né? Aqui, ó. 19, ó Rei, meu Senhor, ouve agora a palavra do teu servo. Ele falou sem agressividade, sem ofensa, sem nada. Às vezes a gente vai resolver uma situação e ao invés da gente resolver, a gente causa um conflito enorme, né? Davi teve a sabedoria de guiar aquela situação de forma que ele estava realmente no controle. Só que o fato dele estar no controle, dele estar acima, não fez dele uma pessoa arrogante. Ele falou com toda humildade com Davi. Ele diz assim, ó, se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Porém, se são os homens malditos, sejam diante do Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Vai e serve a outros deuses.
Ou seja, é como se ele dissesse assim: pelo que está acontecendo, eles estão me expulsando, estão querendo que eu sirva a outros deuses, entendeu? É uma pressão para que ele desistisse do Senhor. Então, ele estava entendendo assim: se for de Deus, o que está acontecendo na minha vida, toda essa perseguição, que o Senhor receba uma oferta, né? Por tudo isso que está acontecendo, ou seja, glória a Deus por tudo que está acontecendo, ele estava dizendo. Mas se não, eu sei que são as pessoas querendo, são os inimigos querendo que eu me desvie do meu caminho. Então ele diz desse jeito. Aí ele fala assim, ele fala que o sangue de Saul não era para cair na mão dele, né? Ele vai e diz, não, de jeito nenhum. Ele diz, e ele também olha para ele, né? Ele se apresenta com toda a humildade, ele se realmente se diminui, né? Ele vai e diz: Você vem fazer o quê? Buscar uma pulga. Acho que é o 2020, né? Pois o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Aí Saul entra, né, em, em consciência do que estava fazendo, que realmente era sem sentido, né? Porque Davi já tinha mostrado quem ele é, né? Então, assim, Davi chega e mostra os fatos para ele. Davi chega e abre, né? Explica tudo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Davi disse: Eu não estou entendendo essa perseguição. Às vezes a gente precisa sentar com a pessoa e dizer: Eu não estou entendendo. Me explica o que está acontecendo, né? Porque isso é que é maturidade, né? A gente não deixar as coisas soltas, a gente buscar entender com toda a humildade, né? Então ele falou com toda humildade. E às vezes a gente tem que ter cuidado, que a gente causa uma confusão, né, no nosso falar. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso tom de voz, com a nossa comunicação, se aquilo que a gente está falando está realmente comunicando certo, se a gente está realmente assim dominando as nossas emoções. Porque às vezes a gente acha que fala. Uma vez eu contei para vocês aqui, né? Que às vezes eu falava com meu marido dizia desse jeito, Claudiana, eu não sabia. Eu não sabia. Ele disse, Claudiana, se eu deixar você vir aqui, você me engole. Você não vê como você fala comigo? E eu fiquei assim toda errada. Por quê? Porque era algo que não passava na minha cabeça. Ele só você diz as coisas aí, pronto, e é o que você diz. E eu disse, meu Deus do céu, será que eu estou desse jeito mesmo? Porque às vezes a gente não percebe. Então, se eu fosse receber também como uma ofensa, eu ia também ia ser a confusão. Eu fiquei calada, eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Eu disse, como foi que eu fiz? E que foi que eu disse que pareceu ser dessa forma? Porque não era essa a intenção. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para a gente se comunicar com sabedoria, né? Para a gente poder realmente se posicionar, não colocar nossa emoção, né? Na frente daquilo que a gente tem que resolver. Porque muitas vezes a gente vai resolver uma coisa, a gente já vai com aquele sangue, né? Então, se você tiver muito sanguínea, muito agitada para resolver algo, para, ora, né? Coloca diante de Deus para que dê tudo certo, para que, né, você não passe dos limites, porque às vezes a gente divida todo o sangue do momento, né? Mas Davi soube fazer, né? Soube controlar as emoções. E quando Saul reconhece, né? de- Aqui, ó. Pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei no 21 a fazer mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procedi como um louco e cometi um grande erro. Às vezes o que o outro precisa é entender que realmente está errado, porque às vezes não está vendo, não está entendendo. Eu não estava entendendo que eu falava daquele jeito, eu não estava entendendo que eu era daquele jeito. Então, quando eu, né, caí em si, eu percebi, então fui me consertar, é claro. Então, assim, Saul admite, né, que errou e pediu, e disse assim, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer mal. A gente vai ver que Davi não voltou.
Davi simplesmente, né, não volta para perto dele. Davi só perdoa, né? Mas mantém, né? Mantém o discernimento, porque às vezes a gente é muito emocionada. A gente resolve alguma situação e aí a gente pensa que vai voltar a ser como era antes. Não. Às vezes a gente resolve alguma situação com alguém, né? Ou no trabalho, ou seja, também nas amizades, tem situações que não voltam mais, né? E a gente tem que compreender isso, porque às vezes a gente vai confundindo os limites, né? E a gente tem que estar ligado. Tem que estar ligado às pessoas que têm que ser amigos próximos, às pessoas que só são colegas, às pessoas que são do nosso trabalho. A gente tem que saber isso para que a gente não confunda. Porque às vezes você traz uma pessoa que era para ser só colega seu, você traz para perto de você e você traz um problema. Então, assim, e às vezes quando você vai resolver também a situação, você pensa que tem que trazer aquela pessoa para perto. Não tem, né? Então, resolver aquela situação, o limite pode permanecer também, né? Para quê? Para que realmente não haja mais problemas, né? Justamente para isso. Então, a gente não vê Davi voltando, mas a gente vê que Saul reconhece, né? Saul reconhece que Deus está com ele, no final diz assim, ó, então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois farás grandes coisas e também certamente prevalecerás. Ou seja, ele ainda recebe no final, né, o reconhecimento que Saul estava vendo que Deus estava com ele, que ele ia prevalecer em tudo que fazia, porque ele era diferente, ele tinha um caráter diferente, né? E a gente vê que de toda essa situação, né, é, ela demonstra somente o caráter, né, de pessoas. E cada situação na nossa vida, o Senhor está trabalhando o nosso caráter, né? Para encerrar aqui, né? Davi permaneceu íntegro com uma segunda oportunidade de fazer aquilo. Às vezes a oportunidade vem duas vezes, né? Da gente fazer, né? Da gente dizer, eita, agora é essa hora. Mas oportunidade não significa que seja da vontade de Deus, né? E Davi controlou as emoções, ele controlou, né, o temperamento dele, tanto porque a gente vê aqui que ele estava quebrantado, ele já estava, né, sofrido. A gente vê uma pessoa que vinha de perseguição e ele podia terminar com aquilo, porque de fato ele não sabia se ia terminar ou não. Mas a gente tem que fazer o que tem que fazer, sabe? E aí o Senhor diz o tempo que vai terminar ou não, né? Aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? O tempo da nossa vitória, mas que a gente olhe para a situação, se estiver repetindo algum ciclo na sua vida e pergunte, Senhor, o que que eu tenho que aprender aqui? Por que que eu estou aqui repetindo esse ciclo, né? Qual é a parte do meu caráter que precisa ser curada, né? Será se eu sou essa pessoa ignorante? Será se eu sou essa pessoa orgulhosa? Será se eu quero do meu jeito? O que que está acontecendo? A gente tem que fazer pergunta para a gente mesmo, né? É a gente e Deus. Às vezes alguém de fora vai vir e vai falar, né? Como Davi chegou para Saul, né? E disse, poxa, Saul, né? E Saul reconheceu que estava fazendo errado, mas que o Senhor nos ajude, né? Nos ajude a viver com integridade, a viver esperando o tempo de Deus, a reagir, né? Da forma certa, sem perder o controle, que a gente não seja mulheres emocionadas, mas que a gente vá no tempo de Deus, sabendo que a oportunidade não necessariamente é para a gente pegar, né? A oportunidade pode ser apenas para nos testar. Bem, vamos orar. Esse é o mês de junho, primeiro dia do mês, né? E toda virada de mês eu
eu vejo o recomeço do Senhor, né? Assim, um novo ciclo, algo que o Senhor tem para fazer na nossa vida e que a gente tem que aprender a entender que as coisas têm começo, meio e fim. Então, findou um mês e entrou e iniciou outro. E esse mês veio, né, com essa palavra poderosa da gente permanecer, né? A gente permanecer íntegro no Senhor, permanecer confiando no Senhor, na fidelidade de Deus, como Davi, né? E a gente vê que Davi só estava sendo preparado para reinar. E nós estamos sendo preparados para o propósito de Deus, preparados para as promessas de Deus, para a gente receber aquilo que Ele prometeu. A gente tem que estar preparado. Uma vez eu falei a vocês aqui também sobre a conversão do meu marido. Eu não estava muito, quer dizer, eu não estava preparada, ele só se converteu, é claro, quando eu já estava preparada. Mas o Senhor tinha dito claramente que não era o tempo porque eu não estava preparada. Igual também ele viaja, o Senhor já disse para mim, ele ainda não parou porque você ainda não está preparada para ter marido 24 horas em casa, né? Há uma preparação, né, no nosso coração para aquilo que o Senhor vai fazer, né? O Senhor, ele não vai entregar algo grande na nossa mão, se o nosso caráter não tiver rente com dele, né? Se o nosso caráter não tiver aperfeiçoado nele, porque você vai receber a bênção e vai jogar fora, não vai valorizar, né? Não vai realmente, é, pode acabar perdendo, né? Por quê? Porque o caráter ainda não estava pronto. Então, vamos orar. Senhor, eu te glorifico por essa manhã. Te glorifico por esse mês que se inicia. Ah, Deus, como o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Nós colocamos agora diante de Ti o nosso coração. Nós colocamos os nossos sonhos, Pai. Toda expectativa para esse mês. Que o Senhor esteja assim, cuidando, Pai, de cada passo. Que o Senhor esteja, Pai, preparando, Senhor Deus, cada momento desse mês. Que do dia 1 ao dia 30 o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Que a gente veja a Tua mão poderosa em cada situação. Que a gente veja o Teu cuidado na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Senhor, que o Senhor abra a porta que precisa ser aberta, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com tua mão poderosa e alcance, Deus, cada uma das situações aqui. Que o Senhor venha com cura para aquelas que precisam de cura. Que o Senhor venha, Pai, com libertação para aquelas que precisam de libertação. Que o Senhor venha, Pai, com autoridade para aquelas que precisam de autoridade. Mas que o Senhor nos coloque, Pai, no centro da tua vontade. Nós queremos, Pai, caminhar, Senhor Deus, sobre a tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, caminhar sobre a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável a nós. Abre, Deus, abre as portas. Dá um mês, Senhor Deus, próspero, um mês frutífero, um mês, Senhor Deus, de vitória em nome de Jesus. E protege a nossa vida, protege a nossa casa, nos dá estratégia, nos dá sabedoria para lidar com toda a situação, sabedoria, Senhor Deus, para saber as guerras que nós vamos entrar, sabedoria, Senhor Deus, para nos posicionarmos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração íntegro, um coração verdadeiro, um coração que te obedece, Deus, em tudo, um coração que espera o teu tempo, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos esse mês diante de Ti. Te agradecemos pelo mês que passou e já te entregamos o mês de junho em tuas mãos, que o Senhor envie anjos a nos proteger, que o Senhor acampe, Pai, em nossa volta, Pai, que haja proteção, que haja cuidado, Senhor Deus, que haja livramento, cura e provisão do Senhor.
Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou. E eu sei que o Senhor vai continuar nos sustentando, que nós vamos seguir, Senhor Deus, não vamos olhar para trás. Nós não somos daquelas que retrocedem, Senhor. Nós somos daquelas que permanecem firmes. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus eu oro, entrego, Senhor Deus, a nossa vida, entrego esse mês em tuas mãos, para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Bem, mulheres, Deus já nos abençoou. Esse mês de junho é um mês no qual o Senhor vai estar conosco. Se houver repetição de ciclo, você já sabe, né? Já fique em alerta. O Senhor, ele tem nos mostrado como a gente tem que andar e como a gente não deve andar, né? A Bíblia é cheia de exemplos e que a gente aprenda, né? Com exemplos, porque quanto antes a gente aprender, melhor, né? Do que ficar quebrando a cabeça. Tem pessoas que só aprendem depois de velho, ou nem aprende, né? Mas que a gente seja aquela mulher sábia, que vai crescendo, né? De glória em glória, desenvolvendo, né? E se tornando mulheres mais maduras, para a glória de Deus. Beijo, amo vocês. Beijo, bora se ver, né, Soderlânia? Essa semana eu tô lhe Bora. aguardando. Sim, tá certo. Um Beijo, cheiro, boa semana. você também. Cheiro, Rose, Deus abençoe.